Quando eu me guardo em verdadeira santidade para Deus, no espírito, alma e corpo, Ele derrama sua unção sobre mim. Paz do Senhor, meus irmãos, amigos, louvado seja Deus. Esse é o programa Deixa Deus Te Santificar, com a missionária Mileixa Rivera, para a glória de Deus, para a glória do Senhor, amém? E louvado seja Deus pela oportunidade e o privilégio de recebermos a sua palavra, glória a Deus. Se algum de vocês tiver alguma petição de oração, podem colocar aí embaixo nos comentários, para sim eu poder estar orando, a gente possa orar, né, pelas petições, em nome de Jesus, ao final dessa programação. Então, vamos ir na palavra do Senhor, Provérbios capítulo 1, versículo 7, tá bom? E vamos ler a palavra para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Vou ler de novo. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai bom, nós te louvamos, te agradecemos, oh meu Deus. Muito obrigada, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de recebermos a Tua palavra. Não merecemos, meu Pai, mas louvamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome, meu Deus, porque a Tua palavra é a que nos limpa, a Tua palavra nos purifica, a Tua palavra é aquela que nos guia no meio desse caminho. Sem a Tua palavra, sem a Tua presença, nós não poderíamos fazer nada, ó meu Deus. Mas te louvamos, te agradecemos, ó meu Pai, muito obrigada. E agora eu te peço, meu Deus, que o Senhor seja falando conosco, que o Senhor faça tudo o que o Senhor quiser, que o Senhor seja dirigindo a minha vida, a minha boca, os meus lábios, que eu possa falar só o que o Senhor quer que eu fale, segundo o poder do Espírito Santo, e não segundo a minha vontade, não segundo as minhas palavras, a minha própria sabedoria, mas a sabedoria do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor possa quebrar as cadeias, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer liberdade, fazer libertação aos cativos. Em nome de Jesus, que o Senhor possa curar os doentes, que o Senhor possa sarar as feridas dos corações. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço para a glória do Teu nome, ó meu Deus, que o Senhor seja trazendo vidas de novo, de volta ao Teu redil, de volta ao Teu caminho, de volta à Tua presença, aos Teus braços, ó meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, seja resgatando as vidas por meio da Tua palavra, porque para isso que nós pregamos, meu Deus, para obedecer o Teu mandamento e também, meu Pai, para que as vidas possam ouvir a Tua palavra, o Teu evangelho e a Tua verdade. Em nome de Jesus, Pai, para a glória e honra do Teu nome, é preciso, é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua, para a glória e honra do Senhor, que a glória seja dada para o Teu nome, agora e sempre. Em nome de Jesus, eu te peço tudo isso. Amém. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos estar falando, pregando nesse tema, sobre esse tema. Tementes a Deus, só uns poucos que realmente são. E é muito importante nós compreendermos isso, meus irmãos, porque muitas pessoas nesse tempo enchem a boca e falam que eles são tementes a Deus. Muitas pessoas hoje, e provavelmente muitos dos que estão ouvindo, falam que são tementes a Deus. Mas resta saber pela palavra e comprovar mesmo, conferir na palavra de Deus, se realmente a gente, né, somos verdadeiramente tementes a Deus. Porque muitas pessoas falam que são tementes a Deus e tem um povo realmente grande, se proclamando como povo de Deus, povo que vai ser erguido no arrebatamento, né?
muito povo falando que é povo de Deus, que é povo do Senhor, que é temente a Deus, mas quando nós vamos na palavra de Deus, quando conferirmos na palavra de Deus, quem realmente é temente a Deus, aí as coisas mudam, sabem? Sabem, meus irmãos? Porque quando a gente vai na palavra de Deus, é muito importante nós compreendermos que nem todo mundo é temente a Deus, nem todo mundo que diz ser temente a Deus é temente a Deus. Tem muitas pessoas hoje falando que são tementes a Deus, mas não estão obedecendo a palavra de Deus, não estão guardando os mandamentos do Senhor. Então, aí a gente percebe que nem todo mundo é temente a Deus. Resta-nos saber se nós realmente somos temente a Deus, porque muitas vezes a gente fala que é temente a Deus e realmente não é. Tem outras que sim são, mas tem outras que não são. Então, vejamos o que a palavra de Deus fala. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Diz assim: o temor do Senhor. Primeiramente, o que é o temor do Senhor? Obrigada pela tua presença, Jesus. O que é o temor do Senhor? Temor é reverência. Temor é respeito. Não tá falando aí de temor de medo, que você vai estar com medo, assim, tipo, tremendo por causa do Senhor. Você vai ter medo dele, você vai estar, assim, tipo, medroso. Não. O que tá falando aí, claramente, é reverência, respeito. E é isso que tá se referindo a palavra do Senhor nesse contexto, né? O temor quer dizer a reverência do Senhor. A reverência para Deus, a obediência, porque isso também que significa obediência, respeito, reverência, entendeu? O temor do Senhor é o princípio da ciência, meus irmãos. Tem muita gente se proclamando que são pessoas teólogas, são pessoas que sabem muita ciência, que tem muita ciência, que tem muita sabedoria, mas a real sabedoria, a verdadeira sabedoria tá colocada aqui. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Quer dizer, da ciência, da inteligência, da sabedoria, do conhecimento, tudo o que tem a ver com a palavra de Deus. Se eu sei a palavra de Deus, eu sei desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. Eu posso saber tudo, eu posso saber as histórias bíblicas de memória, sabe? Eu posso saber muitos versículos, glória a Deus, pelo conhecimento, a memória que você possa ter. Mas, se eu não obedeço a palavra de Deus, se eu não guardo a palavra de Deus, não aproveita de nada. De nada aproveita eu saber muita coisa, mas se eu não guardo a palavra de Deus, eu não obedeço a palavra de Deus, é em vão o meu conhecimento, porque aqui a gente vê o pregador, né? O Salomão, falando, sendo inspirado pelo Espírito Santo, pela ciência e sabedoria que Deus deu a ele. E ele está aqui compartilhando com a gente, com cada um de nós. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos, quer dizer, os tolos, é isso que está falando. Os loucos, os tolos, desprezam a sabedoria e a instrução. Aqueles que possam conhecer muita Bíblia, podem conhecer muita coisa, mas se não guardarem as palavras de Jesus, não guardarem a palavra do Senhor, é em vão. Eu preciso, nessa hora, refletir. Eu preciso me examinar. Eu preciso refletir nessa hora se eu sou realmente temente a Deus. Temente a Deus é quando ninguém tá me vendo, eu não tenho câmera perante mim, ninguém tá me filmando, ninguém tá tomando foto de mim, mas mesmo assim, eu não tenho ninguém, pessoalmente falando, humanamente, eu não tenho ninguém ao meu redor, mas tenho a Deus. O Espírito Santo tá aí como testemunha. Então, eu tenho que compreender isso, sabe por quê? Porque ninguém pode estar me enxergando, né? Ninguém pode estar me enxergando, me vendo, mas Deus tá. Deus está. Então, o que eu tô fazendo? Como é que eu sou quando ninguém
humanamente. Mas Deus, o mais importante, tá aí. Ele tá aí, ele tá ali me vendo, me enxergando, me sondando. Será que eu sou temente a Deus? No segredo? Será que eu sou temente a Deus? Quando eu tô aí sem ninguém humanamente, mas tenho a Deus. Meus irmãos, será que eu estou obedecendo a palavra de Deus? Ou será mesmo que eu sou um hipócrita que somente sou fiel a Deus e temente a Deus quando eu tô na igreja, todo mundo tá me vendo, aí eu oro, aí eu posso jejuar, aí eu leio a Bíblia, mas daí, quando eu tô no meu quarto, aí, a sós com Deus, será que eu tô sendo isso mesmo? Essa pessoa humilde, obediente, temente. Tem muitos que escondem isso, escondem a hipocrisia que eles têm, mas tem outros que não. Hoje, nesse tempo final de apostasia, a gente tá vendo muita corrupção, muitas pessoas estão saindo, Deus está tirando o oculto para a luz. E a gente tá vendo, né, como Deus está mostrando quem é fiel e quem não. E o Brasil tem que compreender isso. Porque tem muita corrupção no Brasil. Embora tem gente de Deus ainda tem gente temente a Deus, mas tem muitos outros que não são tementes a Deus. Que estão brincando com Deus. E com Deus não pode se brincar com Deus. E não pode zombar de Deus. Muitas pessoas estão zombando de Deus. Muitas pessoas estão zombando de Deus, meus irmãos. E é muito importante compreendermos isso. Por quê? Porque muitos falam que tem temor a Deus, que eles temem a Deus. Mas, na verdade, seus atos falam outra coisa. Falam que estão desrespeitando a Deus, que estão desprezando a Deus, zombando de Deus. Meus irmãos, Deus não pode ser zombado. A gente não pode zombar de Deus. Nós não podemos mesmo zombar de Deus. Então, fala assim, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Você quer ciência? Você quer sabedoria? Você quer mesmo ser uma pessoa sábia, uma pessoa com conhecimento bíblico? Tem que temer a Deus. Porque se não tem temor a Deus, é em vão esse conhecimento. Porque o conhecimento que Deus traz pra gente é para obedecermos Ele. Não é mesmo para você aí se achar que você é o mais que sabe. Não. É para glorificar a Deus, né? E para temer o seu nome, quer dizer, respeitar, temer, reverenciar, obedecer a Deus, honrar o nome dele, honrar a palavra dele. Mas os loucos, tem muitos loucos assim, muitos tolos que estão desprezando a sabedoria, a inteligência de Deus, estão desprezando os mandamentos de Deus. E assim, a gente vê muito claro, vou dar aqui alguns exemplos, né? Do que a gente está vendo hoje. Muitas pessoas proclamam-se de pessoas tementes a Deus, pessoas que se acham que são tementes a Deus, certamente, mas o que acontece? Eles não estão obedecendo a Deus. Por exemplo, tem muitos pastores que falam, pastores, cantores, músicos, missionários, né? Muitas pessoas na igreja, vamos falar aqui dentro da igreja, a corrupção tá vindo desde dentro da igreja. A gente vê o mundo tá corrompido porque o mundo é de quem? Do diabo. Mas a igreja se supõe, né, que seja de Cristo. Mas o que tá acontecendo? O mundo tá entrando na igreja e muitos líderes religiosos estão se corrompendo com a atração do mundo, com o pecado, e aí estão mostrando que não são tementes a Deus. Então, o que a gente vê? Por exemplo, a gente tem pastores hoje, evangelistas, missionários, músicos, mestres, cantores, que não honram a Deus, por exemplo, não estão consagrados, e mesmo assim, eles ministram desde o altar, coisa que não deveria ser bem assim, não. Porque muitas pessoas não estão enxergando isso, meus irmãos. Mas nós temos que respeitar a Deus. É para respeitar a Deus, é para honrar a Deus. É para honrar a Deus, é para respeitar Ele, é para honrar Ele, é para temer Ele, né? Reverenciar Ele. E muitas pessoas em pecado ministram a palavra, ministram na adoração, no louvor,
coisa que não deveria ser. Por isso que Deus está falando que vem muitos juízos por aí. A palavra de Deus vai continuar se cumprindo, sabe por quê? Oh, glória a Deus! Porque a apostasia a gente tá vendo já. Então, nós, como crentes fiéis a Deus, temos de guardar a palavra de Deus, temos de preservarmos para Deus em santidade, coisa que quase não está se vendo hoje. Hoje você não enxerga muito santidade nas congregações, nos ministérios. Muitas pessoas estão ministrando desde o altar, desde o púlpito, em pecado. Pessoas se baixam do púlpito, do altar, e eles continuam vivendo uma vida em rebelião a Deus, sabe? Uma vida em desobediência, uma vida corrompida, não uma vida temente, não uma vida que respeite, que reverencia a Deus. E é isso que está trazendo destruição, meus irmãos. É por isso que Deus fala assim conosco. O temor do Senhor não é porque você fala pela boca, com a língua, que você teme a Deus, mas você não mostra ações, você não tem atos, frutos que mostrem que você teme a Deus. Então, de nada adianta você dizer que tem temor a Deus, mas você não tá, certamente você não está temendo a Deus corretamente, segundo a Bíblia. Então, a gente vê um exemplo aqui, por exemplo, a gente vê o exemplo sobre o que a palavra fala no livro de Atos, capítulo 5, né? Atos, capítulo 5, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, exaltado o nome de Cristo, glória a Deus. Atos capítulo 5, vamos ler desde o versículo 1 até... Vamos continuar lendo vários versículos, tá bom? Vamos ler, vamos ver, vamos conferir aqui. Glória a Deus. Até o 11, tá? Desde o versículo 1 até o 11. Diz assim: mas um certo varão. Atos capítulo 5, versículos 1 ao 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. O que a gente tá vendo aqui? Vamos continuar lendo. E reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Nossa, o que a gente tá vendo aqui então? Vamos continuar lendo, tá? Que a história é bem clara, bem enfática nisso. Glória a Deus. Diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Meus irmãos, eu quero falar uma coisa aqui. A gente pode zombar do homem, até poderia. Se você quer zombar do homem, se você quer zombar do ser humano, não deveria, mas se você tentar zombar de Deus, saiba que você não está zombando de Deus, mas sim do homem. Do homem que não tem discernimento, que não tem revelação, ciência de Deus, tá? Nós não podemos enganar a Deus. Simples. Não pode se enganar a Deus. Você até que pode se enganar a si mesmo. Mas a Deus, quem é aquele que engana a Deus? Ninguém, porque Deus sonda os corações. Deus esquadrinha, Deus sonda, Deus sabe tudo. O que tem no coração, o que tem na mente, o que tem nas intenções. Enfim, tudo Deus sabe. Então, quando a gente enxerga isso, quando a gente lê isso, nós percebemos uma coisa. O Ananias, ele tentou zombar de Deus, mas não pode. Por quê? Porque o Pedro era um homem de Deus, um apóstolo de Cristo, e ele, sendo um líder que Deus colocou aí para liderar na igreja, ele tinha visão, discernimento, revelação, ciência de Deus, e Deus mostrou o que Ananias fez. Então, quando a gente vê isso aqui, a gente lê isso, nós percebemos, meus irmãos, muito importante compreendermos isso. Assim como Deus mostrou, o Espírito Santo mostrou, revelou para o Pedro o que estava acontecendo, quais eram as intenções do Ananias e também o que ele fez certinho.
E Pedro falou, assim tem gente de Deus hoje, pessoas, servos e servas de Deus, que falam a verdade, que Deus mostra para eles. E você e eu, nós não podemos zombar de Deus, porque Deus tudo vê. E não é que a gente vai falar assim, ai, não vou zombar de Deus porque Deus vai revelar para alguém. Não, você tem que amar a Deus. E quando você ama a Deus, você serve a Deus com um ânimo voluntário, você serve a Deus com alegria, regozijo, você serve a Deus com a sabedoria de que você quer respeitar e honrar Ele, você não quer desrespeitar Deus, você não quer falhar, entendeu? Quando você ama a Deus, quando nós amamos a Deus, nós honramos a Deus não por medo do que possa Deus revelar para alguém, mas sim porque nós não queremos mesmo ferir o coração de Deus com o nosso pecado. É por isso que Deus fala que Ele não quer que nós pratiquemos o pecado. Ele não quer que a gente pratique o pecado, Ele não quer que a gente fique praticando o pecado, porque Jesus deu a sua vida. Por isso Deus deu seu Filho Jesus Cristo, para que, por meio do sangue dele, a gente possa ser remido, a gente possa ser limpo. Então, é muito importante entender e compreender que se Jesus deu a vida dele por nós, então a gente pode sim ser livre do pecado. A gente pode ser liberto do pecado. A gente pode ser erguido, mas sim Deus pode quebrar as cadeias em nome de Jesus. Muito importante compreendermos isso. Mas muitas pessoas agem como que Deus não tem poder, como que o que Jesus fez não tem poder algum para remir eles, para restaurar, mudar eles, e eles continuam em pecado. Então, muitas igrejas no Brasil e no mundo inteiro, o que estão fazendo? Estão pregando um evangelho motivacional. Um evangelho que te aplaude, embora você seja uma pessoa pecadora. Não pregam arrependimento dos pecados, não pregam que Jesus pode te mudar, pode mudar a tua vida. Não, eles recebem as pessoas, não estou falando em tudo, Brasil, em todo o mundo. Tem ainda igrejas de Deus que falam a verdade, que falam o evangelho, o verdadeiro evangelho. Não me leve a mal, mas o que está acontecendo? A maioria grande, muito grande quantidade das igrejas, grande quantidade das igrejas estão pregando um falso evangelho, um evangelho tipo coach, um evangelho animador, um evangelho que te anima, mas não te faz, não faz você se arrepender, não faz você se voltar para Deus, não faz você refletir na verdade da sua vida, entendeu? E não estão ensinando o temor do Senhor. Deus quer santidade no Brasil e no mundo inteiro. Então, é preciso e é tempo de voltarmos para Deus. É tempo de conhecermos essa verdade. Deus quer um verdadeiro temor no seu povo, não um temor de aparências. Não um temor de hipocrisia, um temor hipócrita Deus não quer, um temor verdadeiro, um temor reverente, um temor que possa certamente mostrar pelos atos que nós amamos a Deus, que nós reverenciamos Ele, porque é a verdade bíblica. Deus nunca aceitou uma pessoa falsa, hipócrita. E se aceitar o falso hipócrita é para mudar essa pessoa, não para deixar igual, entendeu? Não para deixá-lo igual. Mas muito importante, Ananias, o que ele fez? Ele zombou, ele brincou com as coisas de Deus, com Deus mesmo. E o que aconteceu? Pedro repreendeu ele. E vamos ver, vamos continuar lendo aqui, ó. Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração. O problema tá aí quando a gente deixa que Satanás enche o coração. Quando nós deixamos que Satanás enche o coração, quando ele enche o coração, e a gente deixa ele encher o coração, aí que tá o problema. Por quê? Porque se nós deixamos que o nosso coração seja preenchido do diabo, aí as nossas ações, os frutos, os atos vão ser do diabo e não de Deus. Isso vai nos levar até a morte e a condenação. Entendeu? Muitos que ministram a palavra de Deus vão se perder no inferno, vão ficar na grande tribulação, não vão subir no arrebatamento, entendeu?
não vão ser levados no arrebatamento, porque muita gente está zombando, muita gente está brincando com Deus não se brinca, não se zomba de Deus. A gente tem que ter temor real a Deus, um temor reverente, um temor sincero, honesto. Glória a Deus, eita glória, aleluias. E fala assim, por que encheu? Quer dizer, porque você deu lugar para isso, porque você deixou que Satanás enchesse o seu coração. Por que você deixou? Por que você permitiu isso? Por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Ele roubou. Então, é muito triste isso, né? Muita gente tá assim, faltando com o respeito de Deus. Guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Assim tem muitos hoje, mentindo para Deus. Mas Deus sabe qual é a sua real intenção. Muita gente está mentindo para Deus hoje. Hoje tem muita gente mentindo para Deus. Falando, eu sou servo de Deus, sou serva de Deus. E vão na igreja e se acham que são os mais santos. Mas Deus sabe que ainda você não foi liberto dos seus pecados. Ainda ama o mundo. Ainda tem amizade com o mundo. Ainda você se faz partícipe com o mundo. Tem muita gente assim como Ananias, mentindo ao Espírito Santo, mentindo a Deus, deixando que Satanás enche o coração. Deixando o seu coração ser preenchido pelo diabo. Assim tem muita gente hoje. Ó Brasil, ouça essa palavra de Deus. E todas as nações que possam ouvir. Apostasia a cada dia tá crescendo, se erguendo ainda mais. Mas o Evangelho de Cristo, a sã doutrina, a verdade, a santidade do Senhor também. Ainda tem gente, ainda tem um povo que abraça essa doutrina. E por enquanto tem apostasia crescendo. Em outros lugares tem essa doutrina também. Ainda tem um povo de Deus. Mas o que está prevalecendo nesse tempo final? E desde a antiguidade, a gente vê isso ao passar do tempo. E a gente vê nas histórias bíblicas que isso não é coisa de agora. Só que agora a maldade, né? As coisas ruins, a apostasia, a corrupção tá crescendo ainda mais, porque a volta de Jesus está se aproximando a cada dia mais. Mas quando a gente lê na Bíblia, no Antigo Testamento, você vê aí uma comparação né, dos reis que foram retos e dos reis que foram ruins, que foram maus, né? E eu fiz uma conta numa lista que eu contei 31 reis. Porque a gente vê a comparação aí dos reis de Judá e dos reis de Israel. Porque teve o reino dividido, né? Então, 31 reis foram maus. Só 8, ouça bem. Só 8 reis foram retos. O que isso fala pra gente? 31 maus, 31 reis maus. 8 reis retos. 8 reis retos, 31 reis maus. O que isso fala para nós? Que a maldade, sempre, o ser humano é cativado pela maldade. E se nós, a gente, não procurarmos o rosto de Deus, não buscarmos o rosto do Senhor, se a gente não se entrega por completo para Deus, a gente vai ser ruim, porque a gente vem com essa natureza. Mas Jesus Cristo, pela morte e a ressurreição dele, né? A gente pode ser remido, limpo, mudado, liberto do pecado. E a gente pode, sim, caminhar em retidão perante o Senhor. Mas sempre é o mal que prevalece, a maioria das vezes, falando no sentido da humanidade. São mais os ruins, os maus que os retos. Sempre na história foi assim. Na história bíblica, sempre foram
Os retos foram poucos, um povo pequeno, um remanente muito pequenininho. Mas glória a Deus, porque ainda tem povo de Deus na terra, ainda tem povo. Por enquanto a igreja não for arrebatada, ainda fica um povo de Deus que clama, que intercede, um povo de Deus que guarda a palavra, que vive a palavra, que prega a palavra de Deus. Oh, glórias a Deus. Abaxendarabassaia. Ainda tem um povo de Deus que não se contamina, tem um povo de Deus que não fica ligado ao mundo, um povo de Deus fazendo a diferença. Oh, glória a Deus, aleluia, eita glória. Alguém pode louvar a Deus comigo? Ainda fica um povo de Deus, ainda tem um povo de Deus, ainda tem um povo de Deus guardando as suas vestes, oh, brancas, branquinhas perante o Senhor, aleluia, eita glória, essa vitória, fogo e glória, oh, louvado seja Deus. Mas o que está acontecendo? Muitos pensam ao igual que Ananias, que podem zombar de Deus, podem mentir ao Espírito Santo de Deus. Não pode se mentir, nem pode zombar do Espírito Santo de Deus, porque fala assim, não mentiste aos homens, mas a Deus. Assim tem muitos mentindo a Deus. Como que estão hoje as igrejas no Brasil? Vou falar nesse aspecto, porque sei que no mundo inteiro também, mas vou falar aqui, enfatizar no Brasil. É tão repugnante que a gente tá vendo. Como é que estão achando as pessoas que o altar de Deus, o púlpito é um palco? Muitas pessoas acham isso e não é bem assim. O púlpito, a presença de Deus tá na sua casa, porque embora Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Mas Deus escolheu um lugar onde se adoraria, louvaria o nome dele, né? Então, essa é a casa de Deus, casa de oração, porta do céu, casa de oração, porta do céu, casa de Deus. Então, não uma cova de ladrões, como muitos estão fazendo. A casa de Deus tem que se respeitar, viu? A casa de Deus é santa e é sagrada. O altar de Deus é sagrado. O púlpito é sagrado. Não é um palco para você aí colocar qualquer um para ministrar. Ouçam, pastores, líderes, conciliares. O altar de Deus é santo. E quem ministra aí tem que estar consagrado e santo para Deus. Porque assim como diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sede, pois, santos como eu sou santo. Então, sim, a gente tem que ser santo como ele é santo. E como é que estão colocando homossexuais, lésbicas, pessoas em fornicação, adultério, pessoas ladras, pessoas idólatras, pessoas com vaidade, com a amizade do mundo, pessoas que ainda não se converteram de verdade, pessoas que ainda não nasceram de novo, estão colocando-as no púlpito, no altar de Deus. Isso não é um palco, isso é casa de Deus, porta do céu, casa de oração. Não pode se zombar de Deus, não pode se brincar com Deus. Se a gente teme a Deus, a gente tem que voltar aos tempos antigos, onde todo mundo temia a Deus. Ou quase todo mundo, nem todo mundo, né? Sempre tem pessoas ruins, mas que não temem a Deus. Ao longo da história a gente vê isso. Mas sempre tem o povo de Deus. E os tempos antigos tinha mais gente, né? Tinha mais gente que honrava a Deus. Por quê? Por quê? Porque a gente vê pessoas que antes falavam assim, ó, eu não vou ministrar a palavra se eu não estou consagrado, se eu ainda não orei bem, se não jejuei, se não li a palavra, se eu não estou me congregando bem, se eu não estou assistindo à igreja todos os cultos, se eu não tenho comunhão com Deus, se eu não tenho relacionamento com Deus, eu não vou ministrar. Se eu estou em pecado, eu não vou ministrar. E ainda tem pessoas assim, é claro, mas muito pouco, né? Muito pouco. E poucas são as pessoas assim. Mas a maioria das pessoas hoje acham que o púlpito, o altar é um palco. Mas no tempo antigo, o que acontecia? Muitas pessoas, mais do que se vê nesse tempo, temiam a Deus desse jeito. E não só para isso,
isso, mas na vida inteira. Mas eu quero falar isso enfaticamente porque tem muitos querendo zombar de Deus nas coisas santas, tementes a Deus, muito poucos que realmente são. Oh, haverá alguém temente a Deus nesse tempo? Ainda há, mas muito poucos, meus irmãos, sabe o porquê? Oh, glória a Deus, porque muitas pessoas não são tementes a Deus. Muitas pessoas só têm o nome de Deus para adquirir fama, posses, oh, riquezas, mas não querem dar o reino do céu, não querem agradar a Deus, não querem honrar a Deus, não querem temer a Deus. Aleluias! Tem muitas pessoas que estão brincando, tentando brincar com Deus. Não, meus irmãos. Deus tem que ser respeitado, reverenciado. Hoje Jesus pode te libertar do pecado. Hoje Jesus pode te fazer liberto do pecado. Hoje Jesus pode mudar a tua vida, mas é como? Se arrependendo, se voltando para Deus. Não é fazendo do jeito que você quer na sua própria opinião, mas sim segundo a vontade e a palavra de Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Então, diz assim. Continua dizendo. E Ananias, ouvindo, quando ele acabou de ouvir que Pedro falou, o que Deus revelou para ele, que Deus falou assim, não mentiste aos homens, mas a Deus. O que a gente vê aqui? E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Isso que está acontecendo com muita gente espiritualmente, estão morrendo espiritualmente. Por isso, quando estão ministrando, que não estão consagrados a Deus, o que estão passando para o povo, o que estão dando ao povo é morte, é corrupção. Por isso tem cultos oprimidos, cultos cheios de malícias, cultos cheios de demônios e não do Espírito Santo de Deus. Porque a pessoa que está lá no púlpito, no altar, que está achando que isso é um palco que pode ministrar em pecado sem se converter de verdade a Deus, isso que está acontecendo. Não, meus irmãos, o evangelho não é um negócio que você pega e você faz dinheiro e você faz o que você quer. Não, meus irmãos, você está errado. O evangelho é santo, o evangelho é puro e o evangelho tem que ser respeitado, reverenciado. O evangelho é santo. Porém, tem muitas pessoas que não estão entendendo isso. Tem muitas pessoas que não acham isso e acham esse tipo de mensagem que eu tô pregando muito extremista, muito exagerado. Não, é o que a Bíblia fala. E a gente vê aqui manifestado. Pode dar graças a Deus que em muitos lugares ainda não aconteceu isso que aconteceu com Ananias e a mulher dele. Sabe por quê? Porque se estivesse acontecendo isso nesse tempo, meu Deus, seriam muitas mortes, né? Mas vai chegar o dia que cada um vai receber o seu julgamento segundo as suas obras, segundo os seus frutos. Cada um vai ser julgado, cada um vai receber segundo suas obras. E vai ser recompensado segundo suas obras, segundo viveu, segundo agiu. Então, vai chegar o dia do julgamento, vai chegar o dia que você não vai ter desculpa diante de Deus, porque você vai estar face a face com Deus. E não tem desculpa. Glória a Deus. Então, fala assim. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Glória a Deus. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, disse-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse sim. Portanto,
Sim, portanto, então Pedro lhe disse: porque é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. Olha, essa mulher aqui, ó, a Safira, ela podia mesmo fazer a diferença, né? Ela podia fazer a diferença. Mas o que ela preferiu? Ela escolheu ser igual ao marido. Você pode fazer a diferença. Se você tiver a oportunidade de fazer o mal ou o reto, o que você vai fazer? O que você vai escolher? O que você vai decidir? Você vai fazer o que os outros fazem? Ou você vai ser diferente? Ou você vai ser uma pessoa que vai escolher fazer o reto? Embora muitos critiquem você e façam tanta coisa e tanta fofoca e tudo mais, mas você vai agradar a Deus acima dos homens, porque Deus é primeiro acima de tudo. Oh, glória a Deus, deve ser, né? Mas muitas pessoas não têm assim. Muitas pessoas querem agradar o olho do homem, mas não o olho de Deus. Muitas pessoas querem agradar a vista dos homens, não o de Deus. E por isso tem tanta gente ruim, tanta gente apóstata, tanta gente que tá faltando com o respeito de Deus, sabe por quê? Porque querem ser igual aos outros. Se Ananias fez, a Safira faz. Então, se a Safira e a Ananias fizeram, eu também vou fazer. Isso que tá vendo hoje em muitas igrejas, em muitos lugares. Pessoas desrespeitando a Deus, não são tementes a Deus, não. Haverá alguém temente a Deus? Poucos são tementes a Deus. Tementes a Deus, como vocês falam, ou muitas pessoas falam, poucos, só uns poucos que realmente são tementes a Deus. Sabe por quê? Porque hoje não tem muita gente temente a Deus. Tem muita gente que fala de boca, de nome, de lábio, de palavra, mas não tem atos, não tem frutos que são tementes a Deus. Não reverenciam a Deus, não respeitam a Deus. Muitas pessoas hoje estão desrespeitando a Deus. Isso que está acontecendo, meus irmãos. Triste demais, mas isso que tá acontecendo, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, a gente vê que a Safira, ela não quis fazer a diferença. Então, e logo caiu aos seus pés e expirou. E entretanto os jovens acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Então, todos os que ouviram estas coisas e que também perceberam e enxergaram isso, viram isso, veio temor sobre eles. Então, se a gente não viu, não enxergou isso, não esteve aí, não assistiu, e isso que aconteceu naquele tempo, mas a gente tá lendo hoje. Então, é necessário, é preciso que a gente tenha temor. Temor não de medo, mas sim respeito, reverência. E a gente possa temer por isso e dizer, nossa, eu não quero que isso aconteça comigo, não. Eu não quero. A gente tem que pegar esse exemplo, né? Pegar esse exemplo. A gente tem que viver segundo a retidão de Deus. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas hoje, como Ananias e a Safira. Muitas pessoas que estão abaixando a lama. Muitas pessoas mentindo ao Espírito Santo de Deus. Quando Deus é tão bom e Deus merece ser honrado, não podemos mesmo mentir ao Espírito Santo, mas sim honrar, falar a verdade, porque Deus sonda os corações e não tem ninguém que possa enganar a Deus. Aleluias. Então, meus irmãos, a gente vê isso aqui. Um exemplo. Muitos estão mentindo ao Espírito Santo. Tem muitas pessoas que não estão no pecado, mas têm o pecado no coração. Desejam, cobiçam o pecado no coração. Tem muitas pessoas que falam, eu sou santo para Deus, sou consagrado, sou obediente. Mentira. Tem muitas pessoas que não dão fruto, porque Deus sonda os corações e Deus sabe o que realmente tem nos corações. Ainda tem gente de Deus, não me leve a mal, mas muitas pessoas estão querendo zombar de Deus, mentir para o Espírito Santo de Deus. Rabashenda la basaia. Remanda la basete, revesenda la basaia. Isso que está acontecendo hoje. Muitas pessoas não querem mesmo
se consagrar a Deus. Não querem mesmo falar a verdade. Quando Deus conhece, Deus sonda. Não tem ninguém que possa enganar a Deus, porque Deus tudo vê, tudo sabe. Então, não tem como enganar a Deus, não tem como zombar de Deus, meus irmãos. Por mais que você tente, entendeu? Então, Deus fala assim: será que haverá alguém temente a mim? Alguém que possa temer o meu nome? Alguém que possa reverenciar, respeitar o meu nome, diz o Senhor. Quando Deus vê e enxerga, muito poucos são aqueles que honram a Deus, que temem a Deus. Muito triste. Se você tem alguma coisa no coração que você deseja que não é agradável perante os olhos do Senhor, você tem que fazer o quê? Você tem que consultar a Deus, você tem que orar, você tem que clamar para que Deus tire isso de você, para que Deus te ajude, para que Deus possa te ajudar, para que Deus possa te libertar, né? Para que Deus possa trazer libertação à tua vida, para que Deus possa quebrar as cadeias e você entregue isso do coração, né, para Deus, e você possa entregar isso desde o coração. Você entregar isso, entregar para Deus, e Deus vai te ajudar e vai quebrar as cadeias, e Deus vai tirar isso de você, mas você também precisa entregar. Tem coisas que a gente fala: ai, Deus, tira isso de mim, mas a gente também tem que meditar e refletir nisso. Tem coisas que eu tenho de entregar a Deus, entendeu? Tem coisas que eu tenho de entregar a Deus. Glória a Deus. Então, Deus quer isso, meus irmãos. Glória a Deus. Quer santidade, reverência, temor. E quer que possamos nos voltar para Ele na verdadeira santidade. Tem pessoas que não estão se vestindo, se arrumando direito como Deus manda na palavra, em santidade. Eu tenho que cobrir a vergonha da minha nudez. Mas tem muitas pessoas ensinando o corpo. Isso é sensualidade. Isso é sensualidade, e Deus não quer sensualidade no povo dele, sabe? Deus quer castidade. Deus quer uma vida que possa temer, possa ter essa castidade, sabe? E possa ter essa simpleza. Você possa ser simples, sabe? Humilde. Você possa se arrumar, mas, olha, cobrindo o seu corpo. Oh, meu Deus, tem muitas pessoas que estão cheias de orgulho, cheias da vaidade do mundo, cheias de sensualismo. Muitas pessoas, como fala em Gálatas, né? Muitas pessoas assim, que têm as obras, manifestações da carne. Tem muitas pessoas que têm a lascívia neles, né? Muitas pessoas que têm isso. Como fala, glória a Deus. Pessoas com lascívia, impureza, né? Por prostituição e tudo mais. Mas sim, agora a gente vai ler em Levítico. Livro de Levítico, capítulo 10, versículos 1 ao 2. Tá certo? Vamos lá. Levítico, capítulo 10, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer santidade, obediência do seu povo. Da humanidade inteira, mas mais do seu povo, porque a humanidade precisa se converter primeiro a Deus, para logo ser obediente. Mas tem muitas pessoas que falam que são povo de Deus, mas não são obedientes, não. Então, por quê? Tem muitas pessoas que não estão ainda convertidas na igreja. E por isso que Deus fala, o juízo começa... Por onde que começa o juízo? Pela casa, né? Então, Deus fala isso por quê? Porque Deus quer que você possa enxergar, que você possa compreender. Então, é muito importante isso, porque se você fala que você é temente a Deus, você tem que estar convertido. Será que você está convertido? Ou você é um crente falso? Um falso crente? Crente que fala que é crente, mas não teme a Deus. Não vive para Deus. Não jejua. Não ora. Não lê a Bíblia. Não assiste à igreja, né? Não vive para Deus, não viste para Deus, não fala para Deus, não se comporta, não age, né? Seu comportamento e sua vida não mostra que você vive para Deus, que você tá santo para Deus, que você reverencia a Deus. Então,
Levítico capítulo 10, versículos 1 ao 2. Fala assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Oh, glória a Deus. Vou ler de novo. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Assim tem gente mesmo, muita gente hoje oferecendo fogo estranho perante o Senhor, e Deus não está se agradando das oferendas de muitas pessoas. Quando falo oferendas, falo do teu culto pessoal, entendeu? O culto, a consagração, essa oferta que você dá para Deus, essa oferenda que você como corpo, como templo do Deus vivente, que você precisa dar para Ele, né? Muitas pessoas não estão sendo o que Deus está aguardando, esperando de cada um de nós. Por quê? Porque muitos estão oferecendo fogo estranho. Assim tem muitas pessoas hoje oferecendo fogo estranho perante o Senhor e não estão agradando a Deus. Por isso muitas pessoas estão morrendo espiritualmente. Muitas pessoas estão caindo nos juízos de Deus. Sabe por quê? Muitas pessoas estão caindo no juízo de Deus. Sabe qual é o juízo de Deus? Como fala Romanos capítulo 1, tem muitas pessoas, sabe, que Deus está entregando eles numa mente que é uma mente assim. Vou ler isso aqui, Romanos capítulo 1. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. Romanos capítulo 1. Glória, glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 1. Fala assim, nos versículos 18 até... Vamos continuar lendo aí até que o Senhor dirigir. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, olha só. Quando a gente vê o Nadab e o Abiú, eles ofereceram fogo estranho perante o Senhor e foram mortos. Deus fez eles expirar, né? Deus matou eles. Por quê? Porque o nosso Deus é amor. O nosso Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Se você não sabia, agora sabe. Então, o que acontece aqui, ó? Assim mesmo, muitas pessoas estão sendo desprezadas por Deus. Deus está, fazendo essas pessoas sair da presença dele, assim como fez com Saul. Deus está rejeitando pessoas, não porque ele seja um Deus ruim, não, mas porque muitas pessoas não obedecem a Deus, não vivem para ele, não obedecem a ele, então Deus tem que rejeitar. Deus rejeita, assim como fez com Saul. Saul não obedeceu direito, rejeitado. Agora, a misericórdia de Deus é muito grande, né? E a misericórdia de Deus dura muito. Mas a gente não pode se confiar nisso. A gente tem que ter reverência e temor a Deus. Porque a qualquer momento, se a gente se confiar muito nessa misericórdia de Deus, que Deus vai ter muita misericórdia comigo, porque Ele é grande misericórdia. Não. Ele é grande misericórdia, mas, porém, a gente tem que compreender que se a gente zombar de Deus, Deus conhece as intenções do coração. Eu vou te digo isso de novo. Deus sonda os corações, as intenções. Então não tem como enganar a Deus. Se Deus vê que você está zombando, pecando voluntariamente, Deus vai rejeitar você, assim como rejeitou Saul. E tem pessoas hoje que estão sob o juízo de Deus. Estão sob o juízo de Deus. Sabe por quê? Porque estão no juízo de Deus. Deus entregou eles ao juízo dele próprio, do próprio Deus. Sabe por quê? Por desobediência, por falta de temor, falta de reverência, falta
de respeito na palavra de Deus, entendeu? E é por isso que muitas pessoas estão sendo rejeitadas. E aí a gente vê pessoas pregando, falando um falso evangelho, uma falsa doutrina, apostasia, muitas pessoas apostatando do Senhor, muitas pessoas fazendo com que o evangelho seja blasfemado, sabe? Porque são pessoas que são entregues ao juízo de Deus. Por isso fala assim, e assim acontece, assim como o Nadab e o Abiú ofereceram fogo estranho perante o Senhor, assim muitas pessoas estão oferecendo fogo estranho e Deus está entregando eles nessa mente, uma mente com o juízo de Deus, como fala aqui. Fala assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. A gente vê aqui isso, né? Então, e o seu coração insensato se obscureceu. A mente deles se obscureceu. A mente deles foi réproba. Então, a gente vê isso. Por quê? Porque por causa da falta do temor. Por falta do temor, muitos estão desobedecendo a Deus, não estão se consagrando, não estão respeitando, honrando, louvando a Deus com a própria vida, com o caminhar, né? Com o jeito que eles agem. Não estão tendo fruto, não estão dando frutos, né? Nem estão tendo atos que glorifiquem a Deus. E fala assim, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que vinha ao seu erro. E como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Assim tem muita gente hoje, que Deus está entregando eles para um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Por quê? Por causa do pecado, por falta de reverência, falta de temor, falta de respeito para com Deus. E é isso que está havendo. Oh, glória a Deus. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis, nos contratos sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Uma verdade totalmente bíblica, meus irmãos, e que a gente tem que ter ciência disso, tá certo? Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, a gente vê, muitos que foram ruins na história bíblica, mas também a gente vê muitos que foram retos. Glória a Deus, uns poucos, embora sejam mais os ruins que os retos, mas glória a Deus. No tempo de Noé,
teve oito pessoas só salvas. Por quê? Por causa do dilúvio, né? E os outros pereceram, né? No tempo do juízo para Sodoma e Gomorra, a gente vê também que só 3 pessoas, porque iam ser 4 mesmo. Mas a mulher de Ló voltou para olhar para trás, né? E se converteu em um estado de sal. Então, mas a gente vê Ló e as suas duas filhas, né? Que foram salvas. Glória a Deus. Então, e uma grande multidão, né? Que pereceu. Então, a gente vê isso hoje. Muitas pessoas indo para o lado ruim. Uns poucos para o lado reto. O que a gente está vendo hoje? A mesma coisa na antiguidade. Poucos são salvos. Muitos se perdem. Triste e lamentável, mas essa é a verdade. Mas você pode mudar isso na sua vida. Você que decide. Deus está te dando gratuitamente, de graça, a oportunidade de ser salvo, oportunidade de receber Jesus no seu coração e abrir o coração para Jesus, para que Jesus possa te mudar, para que Jesus possa cumprir o propósito dele na tua vida e possa te santificar e te preparar para a volta dele. Mas isso fica em você. O que você vai fazer? Você vai ser temente realmente a Deus ou vai ser daqueles que temem a Deus só de boca, mas não tem atos, não tem frutos? E, porém, são pessoas que não mostram, né? Arrependimento, sempre tem uma desculpa para seus pecados, para as corrupções que eles cometem e fazem. Então, o que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai escolher? Você vai escolher ser ruim ou ser reto? Glória a Deus. Isso fica em você, sabe? Teve o Daniel, teve o Elias, teve o Jeremias, Ezequias, Isaías e tantos outros. Também Esther, Ruth, homens, mulheres que escolheram ser retos na Bíblia. Mas tem outros com Jeroboão, Roboão e tantos outros, né? Ananias, Safira, os filhos de Arão, Nadab e Abiú e tantos outros que escolheram Acã, né? Tantos outros que escolheram ser ruins. Diga-se de passagem também, que tem a comparativa, né? A comparação entre os reis bons e retos e os maus. 31 reis maus e só 8 reis retos. Então, a gente aí vê que assim tá o mundo hoje. O mundo se inclina mais para o ruim do que para o reto. Mas ainda tem um povo, pequeno povo, que só vai para o lado reto e quer ser reto e viver em retidão para Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que a Bíblia fala? Provérbios capítulo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ir concluindo aqui com esses últimos versículos que a gente vai ler. Provérbios, antes de irmos para o capítulo 15, vamos ir Provérbios capítulo 1. Capítulo 1 de Provérbios. Capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A gente vai agora para o 20. Desde o 20 ao 33, tá certo? A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas, levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, desprezareis, aborrecereis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras, mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não ouvi quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor.
vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e faltar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Glória a Deus. Agora a gente vai para o Provérbios capítulo 2, versículo 5. Glória a Deus. Então entenderás. Vamos ler desde 1 ao 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, e como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Como é que a gente vai achar o temor de Deus se a gente não busca Ele? Como é que a gente pode buscar e achar o temor de Deus? Com a palavra de Deus, com a consagração, a submissão a Deus. Glória a Deus. Então, agora a gente vai para Provérbios capítulo 15, né? Versículo 33. Louvado seja o nome do Senhor. Eita, glória! É só vitória, fogo e glória. Fala assim, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Você quer honra? Tema a Deus. Seja humilde. Mas não vai ser humilde e temer a Deus para ter honra. Mas muitas pessoas querem honra. Muitas pessoas que querem honra pensam que vão ter a honra por causa do talento, por causa de que eles são habilidosos. Não. Vão ter a honra quando temem a Deus, são humildes, reverentes a Deus, obedientes. Aí é que vem a honra. Provérbios capítulo 8, versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Provérbios, quer dizer Provérbios, capítulo 8, versículo 13, diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Quando você tem temor de Deus, você vai aborrecer o pecado. Vai aborrecer o pecado. Você vai honrar a Deus, porque você teme Ele e você vai aborrecer o pecado. Glória a Deus. E vamos concluir aqui. Concluímos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Diz assim. Glória a Deus. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Glória a Deus. Aí tem que andar em temor. O tempo da nossa peregrinação, meus irmãos. É isso aí, ó. Andai em temor, tempo de vossa peregrinação. É bem assim, viu? Oh, glória, louvado seja Deus. Porque a gente tem que ter temor. Por enquanto a gente é peregrino aqui na terra, a gente tem que ter temor. Temor é o quê? Respeito, obediência, não é mesmo? Obediência a Deus. Respeito, reverência. Aí que tá a sabedoria. Muitos teólogos falam, sabem, conhecem muita Bíblia, mas não vivem segundo Deus. E aí que tá o segredo. Se eu quero sabedoria, se eu tenho sabedoria, eu preciso temer a Deus. Isso é o princípio da ciência, da sabedoria, amém? Louvado seja Deus. Se tem alguém aí que quer aceitar Jesus Cristo como o único e exclusivo Salvador, o único e suficiente Salvador, pode deixar aí embaixo nos comentários. Se tem alguém
que quer reconciliar com Deus, quer se reconciliar, se voltar para Deus, pode falar nos comentários, tá certo? Se alguém precisar de oração, tem alguma petição, também pode. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai bom, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus. Muito obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo conhecimento da tua palavra, porque nos traz paz, santidade, santificação, reconhecendo que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nos ajude a vivermos a cada dia segundo a tua lei, segundo a tua vontade, segundo a tua sabedoria, segundo a tua ciência, segundo o temor teu. Em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor possa curar os doentes. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa curar, que o Senhor possa trazer a libertação aos cativos, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, para vivermos numa real, verdadeira santidade, na sã doutrina, no evangelho verdadeiro, no temor do Senhor. Nos ajude, meu Deus. Nos dê forças, meu Pai, para cada dia honrar, louvar o Teu nome, glorificar o Teu nome. Pai, eu peço pelas petições dos meus irmãos. O Senhor conhece cada petição. Eu coloco cada uma delas nas Tuas mãos. Que o Senhor possa edificar, que o Senhor possa erguer, que o Senhor possa erguer as vidas, que o Senhor possa brindar forças para quem precisa, que o Senhor possa curar quem precisa ser curado, que o Senhor possa sarar as feridas dos corações feridos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Deus, bendito seja o nome do Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, nos ajudar. Ajude o Brasil, ajude os Estados Unidos aqui, ajude todas as nações. Eu sei, Pai, que a Tua palavra tem de se cumprir. Que o Senhor vem e a apostasia, antes da vinda do Senhor, a apostasia vai ir crescendo, se erguendo a cada dia. Mas ainda tem um povo que ama a tua sã doutrina, o evangelho, a santidade, o real e verdadeiro evangelho. Nos ajude a não contaminarmos. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, nos ajude, não corromper-nos, Pai. Que a gente possa caminhar, que nós possamos caminhar na Tua santidade, na santificação, em nome de Jesus. Quebra as cadeias, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor ajude as igrejas do Brasil e das nações, Pai. Mas tem muita corrupção, muita apostasia. O evangelho está sendo blasfemado, meu Pai. Eu peço que o Senhor seja a cada dia. Eu sei que tem homens, mulheres tuas, Pai. Homens teus, mulheres tuas, povo teu que prega a palavra lá no Brasil. Eu te peço que o Senhor possa continuar falando por meio dos mensageiros teus, Pai, que falam verdade, que possam falar verdade lá no Brasil, Pai, em nome de Jesus. E em cada lugar, cada cantinho dessa terra, tem um povo que te ama, um povo que fala e vive a verdade e que teme o teu nome e não se contamina com o mundo, Pai. Muito obrigada. Eu te agradeço muito, meu Deus, em nome de Jesus, para a glória e honra do teu nome, Pai. Nos ajude a cada dia perseverarmos até o fim, prevalecer até o fim, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu te peço tudo isso. Tenha misericórdia de nós, nos ajude a cada dia termos as nossas vestes brancas, branquinhas, para te agradar, para quando o Senhor voltar, nos achar prontos, perfeitos, santos para ti. Muito obrigada, meu Deus. Eu te peço tudo isso e obrigada pela tua palavra. Nos ajude a viver segundo ela a cada dia. Em nome de Jesus, te peço tudo isso em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Toda a glória, toda a honra é para Deus, só Ele merece e não compartilha com ninguém. Que Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz de Jesus. Amo muito todos vocês no amor de Cristo. Deus abençoe. Paz do Senhor. Lembre-se que Jesus está voltando. Nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus abençoe. Tchau.